Boas malta, Mário Costa para mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos falar sobre regras de voo. Mas antes de começarmos o vídeo, quero desde já agradecer a malta que tem subscrito o canal, que tem feito gosto, que tem dado comentários, que tem ajudado a crescer. Neste momento estamos com quase 350 subscritos, por isso a ver se até ao fim do ano conseguimos chegar aos 500 subscritos e partilhem o vídeo, vamos divulgar este canal e obrigado malta. Então, regras de voo, começando pelo início. De onde é que vêm as regras? As regras normalmente vêm da lei e, para o caso do paramotor, existe um decreto-lei e um regulamento. O decreto-lei é o 238 de 2004, que entretanto já foi alterado em 2007 pelo decreto-lei 287 de 2007 e é nesse decreto-lei que fala as principais regras. Contudo, ele é complementado com o regulamento. O regulamento nasce ali entre os dois decretos-leis, em 2006, e é o regulamento 164, que também já foi alterado duas vezes. É normal que ao verem estes documentos se apercebam que de repente existia as siglas INAC, depois aparecem siglas ANAC, mas INAC é igual a ANAC, não é? Na realidade é a mesma instituição. Antes era Instituto Nacional de Aviação Civil e entretanto passou a ser autoridade e passou a ser Autoridade Nacional de Aviação Civil. Sendo assim, a ANAC uma entidade reguladora no que respeita à aviação civil. Tanto o decreto-lei como o regulamento não fala só de regras, fala de todo o procedimento de avaliação, de o que é que as escolas têm que ter para poder dar aulas, o que é que o piloto tem que ter para poder ir para o ar, se tem que ter uma licença, se não tem que ter uma licença. Todas essas informações estão nesse decreto-lei e nesse regulamento. Neste vídeo vamos nos focar só nas regras de voo para paramotor, sendo que o paramotor, para quem não sabe, é considerado um ultraleve, do grupo 1. Existem vários grupos, mas para paramotor, tanto para bilugar como monolugar, descolagem a pé ou descolagem de trike, de rodas, estão todos inseridos no grupo 1 dos ultraleves. Para o grupo 1, o voo de paramotor só pode ser feito VFR. O que é o VFR? É voo a referência visual, quer dizer que o piloto vai voar sem recorrer a instrumentos e, não quer dizer que não os tenha que levar, mas não tem instrumentos tipo GPS que o permitem entrar, por exemplo, numa zona de nuvem em que não se vê nada e, guiado por esses instrumentos, possa fazer um voo com determinada rota, nem receber informações de uma torre de controle para definir para que alturas e para que linhas é que há de seguir o piloto. Por isso, a primeira regra para quem voa de paramotor tem que fazer um voo visual. Dentro do voo visual estão definidas a distância de visibilidade que o piloto tem que ter até em determinadas alturas, mas mais importante que essas distâncias, porque depois no ar também dificilmente se consegue medir essas distâncias, uma das regras que é fundamental para o voo visual é que é proibido voar dentro da nuvem. Quais são os perigos de voar dentro da nuvem? Para além do óbvio, que é dentro da nuvem não se vê nada e podemos ter uma colisão com outro veículo aéreo, existem outros fenómenos que estão associados às nuvens. Dependendo do tipo de nuvens, e depois há de haver um vídeo que eu hei de fazer a falar sobre nuvens, dependendo do tipo de nuvens, nós podemos no interior da nuvem ter água, podemos ter gelo, podemos ter relâmpagos, quer dizer que pode haver todo um fenómeno atmosférico que não é bom para uma asa de paramotor e para o voo. Cria muita turbulência, a asa pode ficar carregada de água e com um peso tal que a carga alar, que é a carga total em voo, já não seja possível voar com aquela asa e aquela asa entra em perda porque tem muito peso associado, a asa pode ficar toda molhada. Existe aqui toda uma série de fenómenos que influenciam o visual, o voo dentro da nuvem. Contudo, outro perigo de voar dentro das nuvens é as nuvens normalmente têm correntes ascendentes e descendentes e dependendo do tipo de nuvem, as nuvens podem ser muito altas. Quer dizer que um piloto que entra dentro de uma nuvem e que perca a referência de repente pode começar a subir e ser projetado até para fora do nosso espaço respirável. O ar está dividido por camadas, as camadas umas têm umas percentagens diferentes de oxigênio e quanto mais alto menos oxigênio temos.
O que é que isto faz? Pode fazer com que o piloto entre em hipóxia, ou então com o frio, porque também consoante as camadas a temperatura vai arrefecendo e depois vai a determinada altura também começa a subir a temperatura, mas nessa camada de arrefecimento o piloto pode entrar em hipotermia, quer dizer que há todo aqui um fator que pode ser perigoso para quem voa dentro das nuvens. Outra regra é que só se pode fazer voos diurnos. E o que é o voo diurno? O voo diurno começa meia hora antes do nascer do sol e acaba meia hora depois do nascer do sol. Cá não está definido uma lâmpada que pisque para indicar que nós estamos em voo quando estamos com uma luminosidade já reduzida. Contudo, para quem voa principalmente ao fim do dia, neste período de meia hora, é aconselhável ter esse dispositivo para alertar outras aeronaves que nós estamos lá, mas não é uma regra, é uma boa prática. Por outro lado, o paramotor só pode voar em espaço aéreo não controlado que não necessita de autorização. Não quer dizer que ele não possa voar em outros espaços aéreos, existem vários espaços aéreos restritos, espaços aéreos proibidos. Quem regulamenta a maior parte desses espaços é a ANAC, mas o paramotor pode voar sem pedir qualquer autorização de voo, desde que o faça em espaço aéreo não controlado, que chama-se espaço aéreo guia. Deixo só aqui uma salva. Apesar de não precisarmos de pedir nenhum requerimento, fazer um plano de voo para voarmos em espaço aéreo não controlado, é recomendável que o piloto, antes de ir para o ar, veja a existência de NOTAMs. O que é que são NOTAMs? Os NOTAMs são avisos de atividade aérea que podem ser muitas das vezes acionados em espaços aéreos que não são controlados, um exercício militar, um evento qualquer, por exemplo, de drones, ou um evento até de paramotores ou de parapente, pode despoltar a existência de um NOTAM, através de uma requisição, e quer dizer que existe atividade aérea. Por isso é boa prática, antes de ir para o ar, consultar os espaços aéreos. Onde é que se pode consultar? Existe um site bastante fiável, que é atualizado diariamente, que se chama o CAVOC. O CAVOC até podem ver os espaços aéreos com o desenho do mapa de Portugal e depois selecionar os espaços aéreos e perceber em termos de alturas quais são as áreas que estão restritas, porque pode estar só restrito, por exemplo, de 300 metros para cima, ou então até 300 metros, por isso é importante que, para além de verem a área, se existe o NOTAM, quais as alturas que estão definidas nesse NOTAM. E por falar em alturas, é preciso entender um conceito, aliás dois, altura e altitude. Não estamos a falar da mesma coisa. Por exemplo, eu tenho 1,75 m. 1,75 m é de altura, não é de altitude. Eu, se estiver ao nível do mar, tenho 1,75 m. Se for para a Serra da Estrela, continuo a ter 1,75 m. Por isso, quando falamos em altura, é a distância, neste caso, quando estivermos a falar do voo, da aeronave, do paramotor, em relação ao chão. Quando estivermos a falar em altitude, normalmente é em referência ao nível do mar. Se eu estiver a 1000 metros de altitude, eu estou a 1000 metros do nível do mar. Se eu estiver numa montanha que tem 1200 metros, eu não posso dizer que estou imaginemos que estou no topo, eu nunca posso estar a voar a 1000 metros de altitude, porque senão estava a voar dentro da terra. Não sei se me fiz perceber. Por isso, altitude é quando estamos a falar a referência a nível do mar, altura é quando estamos a falar a referência ao nível do solo. E para alturas o que temos? Para alturas temos duas limitações. A primeira é que só se pode voar por cima de zonas com casas ou aglomerados de pessoas a uma altura mínima de 1000 pés, que são mais ou menos 300 metros. Se não estivermos nessas zonas, se estivermos numa zona de descampado ou de terreno em que não há nada por baixo, no mínimo temos que voar a 50 metros, que são mais ou menos 150 pés. Relembrando sempre que, apesar de estes valores são os valores de altura mínima, não quer dizer que nós tenhamos que voar nesta altura. Por exemplo, estou numa zona de pinhal em que não tenho casas nem aglomerados de pessoas por baixo. Se o pinhal for muito denso, eu se estiver a voar só com 150 metros de altura, provavelmente se o meu motor falhar, eu não vou ter sítio para onde aterrar. Uma regra de ouro é voar sempre
e estar sempre atento a um local para aterrar em caso de falha de motor. Muita gente pergunta, o que é que acontece se falhar o motor, tu cais, tu não cais? Se falhar o motor, a asa continua perfeitamente voável. Simplesmente a asa vai começar a descer, se não apanharmos nenhuma corrente ascendente vai continuar a descer. Por isso, temos que encontrar um terreno onde podemos aterrar com segurança. Mas é tão importante respeitar estas alturas como é importante perceber se temos altura suficiente para aterrar num terreno seguro em caso de emergência, porque a maior parte dos motores de paramotor são motores a 2 tempos e os motores a 2 tempos eventualmente acabam por falhar por alguma coisa, ou é a vela, ou é o tubo de combustível, qualquer coisa que acontece em voo pode fazer falhar o motor a 2 tempos. Já em altitude, a conversa é diferente. Um paramotor, em termos de altitude, pode voar até FL 200. O que é FL 200? É Fly Level 200. O Fly Level 200 são cerca de 20 mil pés. 20 mil pés aproximadamente são 6 km. Um paramotor legalmente, como está dentro do grupo 1, pode voar até 6 km. Contudo, deixo aqui uma salva, que é recomendável que a partir do Fly Level 6, que é mais ou menos 3 km, comece a usar oxigênio, porque o ar, como eu falei anteriormente, o oxigênio é menor quanto mais alto subimos e dos 3 km para cima já se começa a sentir alguma carência desse oxigênio, sendo que nós, como pilotos, temos que estar concentrados no que estamos a fazer e estar despertos. Se começarmos a ter hipóxia, o que é que pode acontecer? O piloto começa a perder reação por causa da falta de oxigênio, o pensamento começa a ser mais lento e isso pode nos levar a uma situação perigosa em voo. O céu é partilhado por diferentes tipos de aeronaves, por isso tem que haver regras. Quais são as aeronaves que têm prioridade umas sobre as outras? No que respeita a este tema, tem a ver com a velocidade. A aeronave mais lenta tem prioridade sobre as restantes. Por exemplo, um balão tem prioridade sobre um paramotor. Um paramotor tem prioridade sobre uma avioneta e assim sucessivamente. Mas se estivermos a falar de dois equipamentos iguais, imaginemos 2 paramotores, por exemplo, vão em rota de colisão, quem é que tem prioridade? Tal como na estrada, quando conduzimos o carro, temos regras, no ar existem regras. Por exemplo, no exemplo que eu estava a referir, 2 paramotores em rota de colisão um com o outro. Quem é que tem que dar prioridade? Não é, como muita gente pensa, que é o que tem menos experiência ou o que tem mais experiência, porque eu até posso nem saber quem é que está à minha frente. Normalmente, em espaço aberto, se 2 pilotos vão em rota de colisão, ambos têm que virar para a direita, desviarem-se um do outro. Isto é sempre verdade, exceto se esta mesma colisão, esta rota de colisão, for junto a uma encosta. Porquê? Porque vai haver um dos pilotos que, se virar, vai virar contra a encosta. Por isso, em caso de rota de colisão junto a uma encosta, quem tem o monte ou a encosta do seu lado direito tem prioridade. Quer dizer que quem tem um monte do seu lado esquerdo tem que se desviar para o outro continuar a sua rota. Outra regra respeitante a encosta, que até é pouco falada no meio do paramotor, é para que lado se dá as curvas. Isto é, imaginemos que estamos a voar junto da encosta, como é que eu faço para voltar a voar novamente junto da encosta? Isto é intuitivo, mas pode haver pessoas que não tenham tanta experiência e que o façam ao contrário. Por isso, nós devemos virar sempre afastando-nos da encosta e depois voltar a vir para a encosta. Nunca afastando na encosta e depois fazer uma curva para dentro em direção à encosta para continuar rente a ela. Isto porquê? Porque podemos levar ou com uma corrente em direção ao monte, que normalmente é o que está a acontecer, que as pessoas estão a aproveitar ali o lift e não termos raio suficiente para fazer a curva e bater no monte, ou então chegamos ao ponto de, como queremos curvar muito para isso não acontecer, pomos a asa em mergulho e acabamos por mergulhar junto da encosta. Por isso, as curvas são sempre feitas a afastar da encosta. Ainda nas colinas, as asas não são todas iguais e voam a velocidades diferentes. Por isso, é normal, por exemplo, eu ter um piloto à minha frente a voar mais lento
junto da encosta e eu vou atrás dele, também encostado à encosta, e precisava de o passar. A regra é não se ultrapassa à mesma altura quando se voa a encosta. Isto porquê? Porque o piloto que vai à frente não vê o piloto que vem atrás. E eu posso estar a ultrapassar, porque vou ter que ultrapassar pelo lado de fora. Por exemplo, imagina a encosta está à direita, eu vou-lhe ultrapassar pela esquerda, e esse piloto pode decidir naquela altura que quer voltar para trás e gerar uma colisão. Por isso, para passar numa encosta, ou passam por cima ou por baixo, o ideal é passar por cima se não tiverem ninguém em cima, ou então simplesmente não se ultrapassa. Eu, se estou a chegar ao da frente, faço a curva e volto para trás. Já se estivermos a falar em espaço aberto e eu preciso de ultrapassar um piloto, a regra diz que devíamos de fazer pela esquerda. Contudo, na minha opinião, eu acho que o mais seguro é darmos espaço. Se não temos a necessidade de ir exatamente junto de onde aquele piloto está a voar, é preferível afastar-nos daquele piloto e fazer a ultrapassagem com espaço desse piloto. Isto nem sempre é verdade. Por exemplo, quando estamos a voar em competição e estamos a seguir uma linha, toda a gente quer estar o mais próximo da linha, por isso é difícil afastar-nos do piloto, podemos estar a ser desclassificados e podemos estar a ser prejudicados. Na minha opinião, é preferível às tantas dar um bocadinho mais de motor, ganhar a altura e tentar-lhe passar por cima do que propriamente tentar passar pelo lado, porque vamos passar muito junto. E nunca se sabe quando é que o piloto, por exemplo, para ajustar o percurso, não dá um cheiro também para o lado esquerdo e acaba por vir para cima de nós. E se dois pilotos em espaço aberto estiverem a voar na perpendicular um com o outro? Um está a voar, por exemplo, neste sentido e outro está a ir na direção dele. Quem tem prioridade? A regra é como na estrada, quem vem da direita tem prioridade. Nós lá em cima não temos stops, não temos semáforos, por isso aqui a regra da direita é sempre verdade. Se o piloto me apresenta pela direita, eu tenho que lhe dar prioridade. E como é que eu dou essa prioridade? Neste caso, eu posso virar ou para a esquerda e acompanhá-lo, ou virar para a direita e voar no sentido contrário dele. Sendo que o ideal é fazerem esta curva a tempo suficiente de não irem contra o piloto, porque se estiverem muito próximo do piloto quando o detectam, preferível é virarem para a esquerda para tentar minimizar essa colisão, porque se viram para a direita e fecham por cima do outro piloto, podem gerar essa colisão. Em térmicas, para quem não sabe, por exemplo, o parapente voa ou em térmica ou em dinâmica. Nós no paramotor não temos essa necessidade de voar em térmica, mas nada nos impede de o fazer. Por isso, se estivermos a voar em térmica normal, para quem não sabe, são correntes de ascendente de ar quente, mas no outro vídeo eu vou-vos falar sobre o que é que são as térmicas. Mas imaginemos que já estão pilotos a enroscar na térmica para ganhar altura. Quando um piloto chega a uma térmica e já tem pilotos na térmica a rodar, o piloto é obrigado a rodar no mesmo sentido que os outros estão a virar, seja ele horário, seja ele anti-horário. Se é o primeiro piloto a chegar à térmica, ele é que escolhe o sentido de rotação, não existe um sentido de rotação definido obrigatório. Os pilotos, entretanto, ficam todos a rodar na térmica. Quem tem prioridade? Quem tem prioridade é quem está mais abaixo da térmica. Até porquê? Porque pode ter uma falha ou um problema qualquer e ter a necessidade de descer, mas o piloto, quando está de baixo, não consegue ver muitas das vezes para cima porque tem a própria asa a tapar. Por isso é mais fácil quem está de cima olhar para baixo e ver o que se está a passar abaixo dele do que o piloto que está de baixo tentar olhar para cima e perceber por onde é que tem que ir. Por isso, quem está de baixo tem prioridade sobre quem está de cima. Isto é válido tanto para a térmica como, por exemplo, estão 20 ou 30 pilotos ou até só 2 numa zona para aterrar. O piloto que está mais abaixo tem prioridade sobre o piloto que está mais acima, até porque o piloto que está mais abaixo pode estar, por exemplo, com o motor desligado e não consegue subir e tem menos tempo de planeio, em teoria, dependendo da asa, para aterrar do que propriamente quem está por cima. E de forma geral, são estas as regras que se aplicam ao voo de paramotor. Não são as únicas, existem mais, mas estas são aquelas fundamentais que todos os pilotos deviam de saber.
Por isso, maltinha, se gostaram deste vídeo e se querem ver mais vídeos como este, subscrevam o canal, deem gosto. 90 e tal % do pessoal que vê estes vídeos não é subscrito, por isso não custa nada, façam um subscrever e vamos tentar fazer com que o canal tenha 500 subscritores até ao fim do ano, era muito bom, e começar a falar da modalidade e mandar temas para cima da mesa e falar sobre coisas novas. Vá, malta, até ao próximo vídeo.